O que nós podemos fazer, tem um limite, né, até onde a segurança privada pode ir. Essa é uma questão importante, né? Lá atrás, antes de 2010, ali, né, antes do Estatuto Torcedor novo, que essas relações mudaram, né, tem lei que você não pode mais pagar para a polícia operar dentro de um evento privado, né? O futebol é um evento privado, né? A receita vai para clubes que são empresas, né, organizações do direito privado. Então, a polícia ela entra quando tem algum conflito de terceira instância, que eu acho que chama, que é a gente está ali para a primeira instância é fazer a orientação de público, né? Vai por aqui, vai por ali. Esse é o papel também desse segurança, né? A segunda é prevenir. Então, criar uma estrutura que você permita que as pessoas sintam um ambiente de segurança e evite conflitos. Não, então aquele gradeamento, a separação de torcidas, ter aquelas cadeiras vazias que separam e aquelas pessoas que vão fazer, no máximo, segurar, né? Mas ela não, quando tem o confronto, né, quando começa uma guerra entre torcidas, por exemplo, é a polícia. Quando é uma situação criminal, é uma situação de polícia. Agora, um dado super interessante. Se esse volume de delitos acontecem no Mineirão, eles não estão sendo registrados. Porque quando a gente pega os relatórios da polícia, eles não são números alarmantes, né? Então, acho que a sensação é talvez muito por rede social, então as pessoas que acabam acontecendo alguma coisa jogam na rede social, mas não fazem o boletim de ocorrência. Então a gente tem números muito pequenos, o que impede da polícia também agir, tanto a polícia civil como a polícia militar. Então é importantíssimo, né, fazer o boletim de ocorrência, mesmo que seja é o meu celular, é a minha carteira, as pessoas precisam registrar para que as forças de segurança possam agir. A nossa segurança não pode agir de uma outra maneira. O que nós fizemos de mudança operacional para coibir pequenos delitos como esses? Então, hoje, por exemplo, na saída do jogo, a equipe de segurança que está dentro acompanha o público, então ela sai junto para ter mais sensação de segurança, mais seguranças lá fora. Nós também, a partir da metade do ano passado, mudamos a iluminação da esplanada, colocamos mais luz, né, porque a esplanada era muito grande, às vezes não tinha tanta iluminação, e isso dava uma sensação de insegurança. Isso tem melhorado um pouco essa relação, né, mas o que a gente tem mesmo são os números, não são tão alarmantes assim os números oficiais, então a gente precisa ter registro desses números. Samuel, aproveitando a grande audiência que a gente está tendo hoje com a sua presença aqui, hoje é o programa 94 do Bora Pra Resenha, a gente está chegando no programa 100, e o programa 100, aproveitando mesmo essa audiência, vai ser com o mestre, o doutor Eduardo Gonçalves Andrade, que vai estar aqui, o Tostão. O programa 100 está chegando e vai ser com o Tostão, então eu peço para você se inscrever, marcar o sininho para receber as notificações, para não perder esse que vai ser certamente um programa, um Bora Pra Resenha histórico, programa 100, com o mestre Tostão, o maior cronista desse Brasil, o maior ídolo da história do Cruzeiro. Em todos os tempos, o maior jogador. Então, não perca, segue a gente nas redes sociais para não perder essa de jeito nenhum. Rapidamente aqui, Roberto Barbosa também contribuiu, obrigado pelo superchat, perguntando se o Atlético joga lá com custos menores que o Cruzeiro. É uma questão. E emendando aqui também, o Carlos Pereira, falando aqui, esse papo no colo, o Cruzeiro nos jogos como mandante é dono do evento e no final das contas não lucra quase nada. É o que você acabou de contestar aí também. Mandando um grande abraço para o Fabiano Ribeiro, muita gente contribuindo, para o Fernando também da Silva, Oliveira, falando que não é do que ele percebe, não é uma relação ganha-ganha, é para ele uma relação que só a Minas Arena que está ganhando. Dá para falar em valores? Porque o torcedor, quando o torcedor fala assim, quem lucra é a Minas Arena. Você tem algum jogo em memória assim que você consegue colocar pra gente? Ficou X para Minas Arena, ficou Y para o Cruzeiro. Só para o torcedor entender e a gente também ter uma ideia mais ou menos de quanto que seria esses valores em um grande jogo que o Cruzeiro fez no ano passado. Vários jogos com a casa cheia. Sem dúvida. Bom, vamos lá, comparativos, né? Porque eu acho que é muito importante as pessoas entenderem como é que é essa relação e por que ela é ganha-ganha. Quando você compara, por exemplo, o jogo do Cruzeiro e Grêmio do ano passado no Independência, né? Que foi um super jogo importante, todo mundo lembra. O Grêmio é um grande rival, né, do Cruzeiro nas grandes competições. Então esse jogo foi um jogo importante. E ali, a receita líquida do Cruzeiro naquele jogo foi na ordem de R$376 mil, alguma coisa assim, tá? Então esse foi o melhor jogo do Cruzeiro no Independência. Uma renda líquida de 376. Quando a gente pega a média
né, das partidas no Mineirão, é acima de R$700 mil essa média. Né? Então é mais do que o dobro a gente tem ali nos jogos do Mineirão. Que vai limpo pro Cruzeiro. Dinheiro no bolso. Então, né? Eu queria entender o seguinte, você acabou de dizer que os valores para o Atlético são os mesmos. Exatamente, a regra é muito parecida, né? Muito parecida. Exatamente. Tá, muito parecida. Por que existe tamanho ódio ou tanta briga, tanta quinta série em determinados momentos entre Minas Arena e Cruzeiro? Eu realmente não sei. Talvez vocês tenham que perguntar para o Cruzeiro. Né? Porque do lado de cá, a relação é o tratamento isonômico. Né? Então a gente tem, inclusive, na negociação com o Cruzeiro desse ano, eu inclusive falei isso para o Gabriel, para o Henrique, falei, olha, a gente não consegue ter uma relação muito diferente porque a gente já tem aqui o Atlético com essas proporções, né, de remuneração, etc. e tal. A partir do momento que o Atlético sai daqui, que jogue pontualmente, a gente pode ter outros tipos de negociação com o Cruzeiro. Né? Mas a gente precisa hoje, como uma regra do contrato de PPP, tratar os clubes com isonomia. Isso é um compromisso nosso contratual. Então você está dizendo que, de repente, a partir do momento que o Atlético tiver o seu estádio, esse acordo com o Cruzeiro pode ficar mais fácil? Eu acredito que sim. Por exemplo, eu lembro que um sonho da torcida, eu lembro quando o Sérgio Santos Rodrigues ele assumiu e falou, vamos pintar, agora com a Arena MRV, vamos pintar o Mineirão de azul. Né? Então acho que até alguns tipos de intervenções, né, que tragam mais a marca do clube, elas são viáveis com a aprovação do poder concedente. Né? Se fizer sentido, isso pode começar a ser uma prática também lá no Mineirão. O Rafael Garambini, brigadão. Valeu, viu, Rafael? Obrigado mesmo. Então, fez um questionamento interessante aqui. Se existe essa margem de 40%, 45% que a Minas Arena tem que alcançar na operação, né? E esse é o motivo de a Minas Arena não fazer novas concessões ao Cruzeiro ou qualquer outro clube que queira jogar lá, por que fizeram, então, o contrato de fidelidade em 2013 com o Cruzeiro, né? O que foi diferente lá e que agora não está funcionando? E se essa dívida, e aí é uma pergunta minha, se essa dívida que o Cruzeiro tem com a Minas Arena, acho que cerca de 30 milhões de reais, ela influencia nesse acordo, nessa negociação? Não, desse ano, por exemplo, 2023, obviamente não influencia em nada. Né? Como eu falei, a mesma proposta que foi para o Atlético, foi para o Cruzeiro, o Atlético ok, que é basicamente a continuidade do que foi praticado em 2022. Né? Então essa foi a proposta que foi feita para o Cruzeiro e também para o Atlético. Né? Óbvio que acho que é possível ter vamos fazer uma negociação melhor aqui. Então, por exemplo, o Atlético pede alguns camarotes para atender patrocinadores ou diretoria. O Cruzeiro às vezes pede alguma outra coisa. O Cruzeiro, por exemplo, gosta de colocar alguns sócios no setor tribuna, né? Que era um pedido deles. No ano passado, nós deixamos de vender o produto temporário que era o Mineirão Tribuna e essa venda foi uma venda do clube também. Então, essas coisas são possíveis de ser conversadas, né? Não tem problema nenhum. O que é importante é garantir que tenha uma remuneração. Né? Porque se nós estamos lá operando o Mineirão e cabe à Minas Arena bancar os custos da operação, lembrando que o Estado está pagando lá o investimento da obra. Então, o dia a dia da operação, né, a remuneração das pessoas, manter a esplanada aberta ao ar livre como um parque para as pessoas, isso tudo faz parte do custo anual do Mineirão. Esse custo anual, a Minas Arena tem que se esforçar para conseguir fechar. Né? Então, esse é o nosso trabalho. No nosso dia a dia. Então, eu não vejo hoje alguma questão assim discrepante. Assim. É por isso que eu me assusto um pouco com essa afirmação, né, de que a gente tem uma super remuneração ou que a gente é inflexível, porque a gente tem muita transparência na hora de lidar e os dados são muito claros, né, e estão lá no borderô também.